Toda vez que amo você, meu amor, as palavras que me diz, eu preciso sempre ouvir pra poder viver feliz. O teu sorriso tem a luz da sedução, faz maior essa paixão. Eu encontro com você. Arte é tão legal, você é diferente, o que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente, o que parece igual. Pois é, estudante, aluno, estamos aqui com a nossa aula sobre a arte grega, né? E na arte grega há uma procura incessante pelo belo. E eu fiz essa brincadeira cantando um trechinho de uma canção do cantor Belo, para mostrar que o belo que está falando lá não é o belo cantor, famosíssimo, né? O belo é aí a beleza. Então vamos para a nossa aula que está cheia de informações interessantes sobre essa busca aí do artista grego, né? Que era uma arte bem mais livre do que a arte egípcia. Ok? Então vamos ver aqui nossos tópicos, né? A arte na antiguidade, como eu falei já na abertura da aula, a arte grega é uma busca encontrar os parâmetros da beleza, não é? E aí vamos ver também uma relação muito interessante entre a mitologia e a arte e o movimento artístico nas esculturas. Então, vamos lá? Na arte grega, vamos desvendar logo aqui o significado desse termo aí, né? Que é o seguinte: essa busca pelo belo era a busca por colocar uma semelhança convincente das aparências reais das coisas. Então, eles procuravam cada vez mais colocar presente a realidade, a naturalidade das coisas, certo? Então, existia assim uma tentativa de imitar o que realmente se via, com todos os detalhes, entendeu? Com todos os detalhes, até nas roupas, até os detalhes das roupas, as expressões faciais, tudo isso está lá colocado nos desenhos, nas figuras, da arquitetura, não é? Então, vamos voltar para a nossa tela para a gente ver um pouquinho mais desses detalhes. Então, como eu falei, ó, existe essa busca pelo belo que não é o cantor e existia também esse movimento nas esculturas. Então, como nós estamos vendo aqui nessa ilustração, vocês estão vendo aqui, olha, essas estátuas aqui, ó, a roupa, né? o caimento, é isso? E a expressão, nós vamos ver detalhadamente, inclusive, esses detalhes aqui que são muito interessantes. Então, a expressividade das emoções, os gestos, né? E a diferença entre as figuras. Tudo isso aqui. Uma coisa que eu queria deixar claro desde o início é que algumas figuras aparecem também com suas partes nuas, porque eles não consideravam a visão da malícia, né? Da sexualidade. Não tinha bem essa visão. O importante era apresentar as figuras como as pessoas, como elas eram. E essa parte aqui da mitologia é porque existem os mitos, né? O estudo dos mitos, o estudo das figuras que se tornaram assim consagradas entre as pessoas. E existe uma ligação entre essas figuras e a arte, porque a apresentação deles
existia um tratamento na aparência desses mitos aí. Vamos esmiuçar um pouco mais essas nossas ideias aí, né? Vamos ver tudo isso que eu estou aqui pincelando aqui por cima, vamos aprofundar um pouco mais. Então, para ser mais claro, é uma busca de recriar artisticamente o belo, a beleza, as formas perfeitas. E essas figuras aqui que estão aqui nessas colunas, né? Aqui, ó, quando elas eram esculpidas, né, com formas femininas, elas se chamavam cariátides, né? Então, essas colunas aqui são chamadas de cariátides. Então, logo na entrada do Erechtheion, né, que é um templo dedicado a Atena, Hefesto e Erecteu. Ele foi construído, logo no início tem essas cariátides aí, né? Ele foi construído em 421 a.C., em Atenas. Acrópole, tem várias palavras gregas aí que já são familiares para nós, porque polis já é um sinônimo de cidade que está incorporado também em algumas palavras do português, né? Então, Acrópole é tipo assim, capital, né? Ou cidade principal do estado de Atenas. Então, vamos lá. Seguindo aqui, nós vimos que a Grécia era um país modelo, bem dizer, porque ele tinha uma organização política bem diferente dos egípcios, né? Enquanto o egípcio, no Egito, vamos dizer assim, enquanto no Egito você tinha que o faraó era absoluto, era um semideus, era venerado dessa maneira, já que existia uma democracia maior. Aliás, é da Grécia que vem essa ideia, né, democrática. O padrão estético da arte grega serviu de referência para a estrutura do pensamento filosófico, estético e artístico de todo o Ocidente. Porque é perfeito demais, é uma ideia muito mais democrática, muito mais livre. O artista era bem mais livre. E a religião grega, embora sendo politeísta, quer dizer, vários deuses, poli quer dizer muito, né? Vários deuses, permitiu uma relação mais livre entre os homens e deuses. Porque os deuses, eles tinham algumas características, os deuses gregos tinham algumas características humanas, né? Eles também falhavam, tinham vícios, né? Alguns deles eram vingativos. Tudo isso aí tornava uma relação menos impositiva. E aí vem uma ideia maravilhosa, que é a ideia do mimesis. Mimesis vem de mímica, mímica vem de mimesis, que é a imitação. E no caso, em relação às artes, a arte procurava imitar com a maior perfeição possível tudo o que é belo. Ou seja, o naturalismo que é o tema predominante. Quer dizer, o que é naturalismo? É representar ao natural, sem nenhum tipo de embelezamento adicional. Então, é o tema predominante em pinturas, em esculturas e na figura humana. Então, vocês vão ver que eles vão buscar outros parâmetros para poder representar. Então, a arte grega procurava colocar nas aparências reais das coisas esse conceito de mimesis. Então, a arte era uma arte que procurava imitar as coisas como realmente elas eram.
E aí nós temos aqui essa ilustração já com vamos dizer assim, uma intervenção, né, que é essa colocação aí desse tapa-sexo, porque o que era que a arte grega procurava? Era essa simetria, era a definição dos músculos, né? Isso aí é o que eles procuravam colocar com toda a perfeição. E olha esse manto aí do braço dele, que tem as dobras, tudo isso aí era o que era buscado. Essa ideia da lascívia não ficava de fora. Não era essa a intenção. Exibição do sexo, não era isso. Então temos aqui uma estátua do Eros. O Eros é o representante do erotismo, do amor, que nós vamos discutir também essa ideia, né? Então, isso aqui é o Eros ainda criança, dormindo. E isso aqui está já presente no período helenístico, que vai do século III até o século II a.C. É uma estátua em bronze, né? Esse período helenístico é o período da expansão das ideias gregas, né? Da arte grega para o resto do mundo todo, né? Porque a Grécia ganhou notoriedade. Então, caracterizou-se pela difusão da civilização grega numa vasta área que se estendia do mar Mediterrâneo oriental até a Ásia Central. Então, a influência grega ela foi aumentando e conquistando o mundo todo. Todo mundo procurou, porque eram as estátuas mais belas, né? A arquitetura com muito mais detalhes, né? E foi havendo aí um consenso. Então, chegamos aqui na ideia da mitologia, aliada com a arte. Os antigos gregos perpetuaram na sua mitologia, perpetuaram sua mitologia na literatura, filosofia, música, no teatro, na pintura, na escultura e na arquitetura. Quer dizer, essa ideia da mitologia, ela passou para todas as artes, para todas as nuances da sociedade. E, além dos deuses, haviam outras entidades, como ninfas e os heróis ou semideuses, que eram filhos de humanos com um deus ou uma deusa. Então, eu queria falar aqui de algum detalhe para vocês, que é o seguinte. Em primeiro, a mitologia são os mitos, aquelas pessoas, aqueles deuses que se tornaram assim uma espécie de lenda, né? Uma espécie de destaque e aceitação universal entre eles, né? Mas os deuses gregos, como eles tinham falhas humanas, eles também tinham relacionamento com humanos também. E daí tinham pessoas que não eram totalmente... As pessoas nascidas, os filhos, eram pessoas que não eram totalmente deuses, nem totalmente humanas. Estava ali no meio termo, né? Então, por isso que, quando você vai estudar sobre a Grécia, sobre a arte grega, sobre os deuses, são influências que até hoje fazem parte da nossa vida. As Olimpíadas, por exemplo, já é uma ideia, perpetuando uma ideia que veio lá do tempo do Olimpo. E o que era o Olimpo? O Olimpo era o local onde os deuses se reuniam, e lá tinham jogos. E, bem, vamos para frente, vamos voltar lá para a gente ver um pouco mais dessa história fantástica, maravilhosa, que é a história da arte grega, né? Então, os deuses gregos eram 12, né? Ficavam numa espécie de
de destaque aí, né? Eles se reuniam no Monte Olimpo, como eu já falei. Então, estão aí todos eles. Vamos conhecer um pouquinho? Primeiro, o mais importante de tudo era Zeus, que era o rei dos deuses e dos humanos, era o principal. Aí ele era o mais poderoso também, né? Olha aí uma ilustração dele. Aí vem Palas Atena, que é a deusa da sabedoria. Aí vem Apolo, que é o deus do sol. Aí vem Afrodite, a deusa do amor e da beleza. E Ares, deus da guerra. O Poseidon, que é o deus do mar e dos terremotos, dos maremotos também, né? E temos aí Dionísio. Dionísio é importantíssimo para nós porque ele provocou o aparecimento do teatro, né? Mas o Dionísio era o deus do vinho, das farras e da loucura. Então, era costume ter festas que duravam até 2 meses, né? Onde todo mundo bebia muito e praticavam orgias, e, enfim, era uma loucura. Antes de eu falar de Artemis, eu queria dizer que numa dessas festas aí, um rapaz que era cantor, que era organizador lá do pessoal da música, ele se destacou, saiu de perto dos outros, botou uma máscara e começou a gritar: eu sou o Deus, eu sou o Dionísio. E foi daí dessa história de imitar o Dionísio, e as pessoas aceitaram aquela apresentação dele, que vem a ideia, vem a primeira apresentação, o primeiro monólogo teatral, vem daí. Artemis, então, é a deusa da caça e da vida selvagem. Hefesto é o deus do fogo, Deméter é a deusa da colheita, Hermes, o mensageiro, né? Estamos aí mais uma ilustração. Hera, a protetora do casamento. Então eles faziam esse tipo, como Santo Antônio aqui para nós, né? Então vamos ver um pouquinho aí sobre as conexões entre as artes e, por exemplo, a literatura, né? É dos gregos que vem a epopeia, que é um poema épico. E o que é poema épico, né? É uma estrutura poética que é do gênero narrativo. Então, as pessoas contavam histórias através dessa espécie de poema. Então, é uma história que é escrita em versos em vez de prosa. Vamos ver qual a diferença entre versos e prosa também, né? E a sua origem na antiguidade vem pelo poeta Homérico. Foi o primeiro que escreveu uma grande epopeia, né? Então, o que acontecia? Nessas epopeias havia narrativa de aventuras e heroísmo. Então, era daí que acontecia a sua popularidade, né? As pessoas todas queriam saber do conteúdo de cada epopeia. O principal elemento de uma epopeia é a presença de um herói como protagonista. Então, essa palavra aqui também já está sendo muito importante para nós agora, porque o jovem, né, pode ser colocado, né, pode assumir o protagonismo. O que é protagonismo? É o papel de destaque. Não confundir o destaque, né, com o heroísmo. Não é bem isso. Se você se destaca, não quer dizer que você é herói. Você apenas está tomando um posicionamento importante. Você está, de alguma maneira, favorecendo as pessoas e a sociedade, né? A sua comunidade, a sua rua, a sua classe. Quando você faz algo
importante que os outros não fazem, você ganha esse destaque. Você tem esse destaque. O herói é uma atitude que é mais, vamos dizer assim, é mais dramático, é muito mais fictício do que real, né? Então vamos voltar lá para a gente ver um pouco mais dos detalhes sobre os poemas épicos que influenciam até hoje, né? Existe uma poesia entre os versos e a estrutura da prosa, porque nos versos, esses versos da poesia, eles têm rima, tem métrica. E a prosa é mais livre, é totalmente livre, não se submete a nenhum tipo de regra, tá? Então, vemos aqui essa ilustração desses dois guerreiros, né? Esses dois heróis aí, que são parte das aventuras, né? E as pessoas que se sacrificavam e etc, né? Então, aqui, os poemas épicos só entraram em decadência já no século XVIII, né? Então, antes disso, era o máximo. Depois aí começou a ficar, assim, pessoas que não escreviam tão bem, começou a ficar, né? Começou a ficar meio para trás. Mas, enquanto isso, nós vamos ver aqui as ideias fantásticas. É como o Homero escreveu uma certa quantidade de epopeias, né? Considerada as epopeias mais importantes do século XVIII a.C., que são consideradas essas epopeias aí as epopeias primárias. As que vêm depois, os outros autores, né, que criaram seus poemas épicos, como Eneida, do poeta Virgílio, e os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, é um português, hein? São chamadas epopeias secundárias. Mas não menos importantes, né? Não menos interessantes. Eram livros, histórias de heroísmo, de guerras, de como, aliás, é contado até hoje no cinema. Só que o cinema tem imagem e movimento, mas contando também uma história. Tá? E os brasileiros? Você tem aqui o Uruguai, de Basílio da Gama, Caramuru, do Frei José de Santa Rita Durão. E logo depois, o que passa à frente das epopeias? É o romance. Porque o romance é uma narrativa em prosa em que o heroísmo é construído baseado em uma perspectiva mais individual e menos representativa de uma nação. Então, a epopeia, ela é história de nações em guerra, de heróis que se sacrificavam pela nação e bem por aí. Já o romance é um caso de amor, né? É uma história mais individual e menos nacional. Olha aqui, só para deixar bem claro, tá? A prosa é um texto sem rima, sem ritmo, sem parágrafos, sem estrutura métrica, aliterações ou número de sílabas. Então, essa é a principal diferença entre a prosa e a poesia. Essa musicalidade, né? Quando você vai ler uma poesia, você consegue estabelecer você quase canta, porque você, quando está lendo, você consegue identificar essa presença. Então, quando você tenta ler um pouquinho, você consegue colocar uma melodia. Então, vamos então ver agora o lado das esculturas, né?
saímos da literatura aqui, vamos ver o movimento nas esculturas. No período clássico, percebem-se significativas evoluções técnicas. Ou seja, o corpo continuava na posição frontal, mas ampliou o espaço dos braços e das pernas, dando a impressão de estarem mais soltos. Tá? Então, o desafio dos escultores era representar o movimento do corpo nas estátuas, que eles vão tentando conseguir através desse espaçamento aí, e também um posicionamento. E logo de cara a gente vê o seguinte, as estátuas mortuárias, que continuavam existindo, né, eram feitas em tamanho natural e ainda eram rígidas e frontalmente estruturadas, mas foram ganhando fluidez, diferentemente das egípcias. São suaves transições de movimento que dão forma mais natural à estátua. Então nós estamos vendo aqui essa estátua aqui do Kouros, que é o Kouros é um jovem, tá? Com formas ideais, né? Lá nos anos 600 a.C. Quero ressaltar para você que não tem nenhuma ideia de lascívia, de malícia, era apenas a representação de formas ideais, tamanho e tudo mais, ok? Tamanho da estátua, né? E aí, a famosa Discóbolo. Discóbolo é uma estátua feita pelo escultor grego Miron, que representa um atleta momentos antes de lançar um disco. Você veja que a ideia de movimento está aí, perfeita, né? E é considerada um ícone, quer dizer, um exemplo de estátua de movimento, né? De representação do movimento na estátua. Então, o original foi produzido em bronze para um palácio de Atenas, 450 anos antes de Cristo. Então, o Museu Arqueológico Nacional de Nápoles é onde está o Discóbolo. A composição de Miron foi uma grande novidade na apresentação de atletas. É o momento em que o valor do movimento iminente é plenamente reconhecido, marcando o início do ilusionismo europeu na arte. Então, o movimento iminente é que está prestes a acontecer, né? Ele está na preparação de fazer o lançamento, que hoje em dia esse também é um dos esportes da Olimpíada, né? Nós já vimos agora há pouco aí que teve a Olimpíada e teve os competidores de várias nações fazendo o lançamento de disco. A busca pela expressividade das emoções, tá? Então, mais um critério. Representava gestos e a interação entre as diferentes figuras. Podia ser apreciada em todos os ângulos. Então, veja o capricho aí, ó. Você vê na parte da estátua em si, da figura, da escultura, tinha preocupação do movimento, da ideia de movimento, que está aqui também, né? E para expressar a emoção, ele procurava dar assim, uma certa interação entre as figuras. Você veja o olhar do soldado, aqui com o escudo aqui também, e ambos olhando para onde vem o perigo, né? Os gregos procuraram na arquitetura, na pintura e na escultura impor a ideia de proporção, de simetria, harmonia e leveza,
mesmo que os templos fossem construídos. Olha aqui, ó, ilustração aqui, ó. Olha aqui, os templos. Então, cada um deles tinha, vamos dizer, como aqui a gente fala de etnia, tinham suas características de regionalidade, de locais. Por exemplo, o templo grego em ordem dórica, isso aqui tem influência na música também, tá, gente? Os dóricos, né? Então, hoje em dia são ruínas, né? São, assim, destruídos pelo tempo, pelas guerras. Então, o Partenon foi construído entre 480 e 323 a.C. Era uma homenagem à deusa Atena. Então, olha só, com 46 colunas externas de mais de 10 metros de altura e 1,90 m de diâmetro. O que é isso, gente? Onde blocos de mármore com madeira. Olha só, hoje em dia, para se fazer um negócio desse, são milhões. Além desse material, tem também o capricho nos desenhos. Então, eram esses estilos arquitetônicos. Os coríntios, palavra já familiar nossa, né? Era rico em detalhes. Os dóricos faziam uma representação mais do masculino. O jônico era mais luxo e representava o feminino. Como eu salientei antes, tanto o jônico como o dórico têm grande influência na música, né? Escala jônica, escala dórica, frígia, líder, mixolíder, enfim, não vou desviar aqui. Depois a gente chega na música. Então, uma curiosidade. Chegamos então na seguinte ideia. A arte grega era profundamente influenciada pela sua mitologia. E isso se reflete de várias formas, em várias formas de expressão artística. Os gregos criavam obras que valorizavam a perfeição e a beleza humana. Tá? Então, vou fazer um comentáriozinho aqui, tá? Eu escuto muito as mulheres falarem: e aí, encontrou? Encontrei sim. E aí, como é que ele era? Ele era um deus grego, entendeu? Para dizer que o homem lá, o namorado, o pretendente lá, era um cara que tinha uma beleza, com uma aparência mais ou menos semelhante ao ideal grego de beleza. Então, essa aparência que elas tanto falam é uma aparência imaginada, é uma aparência que é um parâmetro que eles colocavam. A estética, ou seja, a aparência desse deus grego muitas vezes um cara alto, com o corpo todo definido, né? Olhos claros, né? Eu creio que vocês estão vendo aqui uma aparência também, né? Tem gosto para tudo, né? Tem aquelas que gostam dos gordinhos, baixinhos, entendeu? Então, não se desespere se você não está igual a essa figura aqui, né? Se você não está nesse parâmetro aí, porque tem interpretações do que é belo de todas as maneiras. O que eu quero dizer com isso é que essa que vocês estão vendo aí, que a gente está falando da ideia grega, né, é apenas uma interpretação, é apenas
uma colocação, o pensamento deles em relação à beleza. Quer dizer que todo mundo é igual a isso aí? Não. Também eu quero salientar também uma coisa assim, muito interessante, em relação ao ideal de beleza feminina, principalmente modelos para desfiles e tudo mais. Por que isso? Porque existe uma ideia de que a moça, para desfilar, a modelo, ela tem que ser magérrima, né? Magríssima. E então, para atingir esse ideal aí, tem muitas meninas aí que até acabam ficando doentes de anorexia, etc, etc, etc. Mas já se ficou provado que existem também outras aparências mais cheinhas e que têm aceitação, sim. Ainda bem que acabou um pouco com essa ideia dessa imposição da ideia de beleza, porque senão, se o homem bonito só fosse esse exemplo que está aí, essa ilustração que está aí, está difícil, né? Então vamos seguir lá para a nossa tela, lá para a gente ver essa ligação com a mitologia grega, né? Que também é repleta de histórias como a da Medusa, né? Que é um monstro que transformava em pedra quem olhasse para seus olhos. E os olhos dela eram uma coisa assim que submetia qualquer um, conquistava, né? Então, também tem a história do herói Hércules, lembra lá da prosopopeia, né? Que ele era conhecido por sua força e coragem. E o deus Apolo? O deus Apolo era considerado o símbolo máximo de beleza masculina. Então, se o homem quisesse ser bonito, ele tinha que ter os atributos do Apolo. E eu fui buscar uma ilustração, né? Isso aqui, a própria internet, né? A própria inteligência artificial foi me mostrando, não é? Qual seria essa figura aí? Quem seria esse Apolo? Então, mais ou menos, é uma figura como esse aqui. Eu me garanto, tá, gente? Eu sou mais eu. Sou mais eu. E é por isso que coloquei na nossa música, né? A arte é tão legal porque podemos ver diferente o que parece igual. E você não tem que ser igual. Uma professora minha, certa vez, me passou essa ideia aí. E foi muito interessante que ela falou o seguinte, ela falou assim, você não tem que ser bonito, você tem que ser interessante. Vamos terminar aqui a nossa aula com nossa música tema, que ela tem tudo a ver com essa ideia aí, né? Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Tchau, gente.